Olá! Vamos entrando, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série Segurança em Foco. Estou muito animada com a nossa conversa de hoje. E se você me acompanha aqui, você sabe que eu sempre estou animada para as conversas, né? Sempre estou aqui disposta a trazer esse tema, vários temas relacionados à saúde e segurança no trabalho, de uma maneira leve, de uma maneira divertida, de uma maneira gostosa. Então vamos chegando, vão compartilhando essa live com mais pessoas, porque hoje nós vamos falar sobre o cuidado com a vida. Nós vamos estar falando sobre esse tema que se relaciona muito com a saúde e segurança no trabalho. Afinal, será que esse não é o propósito da saúde e segurança no trabalho? Então aproveita, você que já está aqui, encaminha essa live para mais pessoas. Eu tô pegando a nossa agenda, por mais que eu já saiba ela de cor, eu não quero falar nada errado para passar para vocês. Para quem não sabe, eu vou explicar. Se você está iniciando agora aqui no perfil, se você chegou há pouco tempo, talvez você não saiba o que é o Segurança em Foco. Então eu vou contar para vocês o que é o Segurança em Foco. É uma série de lives na qual eu trago experts da área ou de áreas afins para que a gente possa falar sobre temas relacionados à saúde e segurança no trabalho. Então aqui a gente já passou vários convidados, nós estamos com essa série desde o mês passado, a gente está trazendo bastante convidados legais, já passou por aqui Juval Menezes, Rico Martins, Ana Fermaton, Carla Mikoski, Deise Souza, Heloísa Guimarães, Letícia Aracaki, Daniele Paulino. E hoje, também passou a Simone Michelin, e hoje nós vamos conversar com a Stephanie Urbano sobre esse assunto que é super incrível, que é o cuidado com a vida. Lembrando que a nossa série de lives acontece todas as segundas e quintas-feiras. Muito boa noite, Cheyane! Como que você tá do lado daí? Nessa quinta-feira nós vamos estar... Olá, Bruna! Nessa quinta-feira nós vamos estar falando com a Flávia Bárbara sobre educar para prevenir. Na segunda que vem, nós entramos na nossa última semana. Então, essa aqui é a penúltima semana, semana que vem é a última. Então, na semana que vem, iremos encerrar a primeira temporada do Segurança em Foco. Certo? Nós vamos estar na segunda-feira. O nosso penúltimo convidado será o Adilson Monteiro. Nós iremos falar sobre os sistemas sociotécnicos complexos. E na quinta-feira nós temos a nossa última convidada, que vai ser a Karen Volpato. E nós vamos sortear na live 2 cortesias para a próxima imersão do Mulher EHS. Então, gente, vai ser muito bacana. É um sorteio só para mulheres, então logo eu vou estar divulgando mais detalhes, a gente está acertando as últimas coisas de como que vai funcionar e logo eu volto aqui para conversar com vocês com relação a isso. Estamos esperando mais alguns minutinhos, a nossa convidada já chega. Enquanto isso, eu quero compartilhar com vocês, já que estamos aí na penúltima semana do Segurança em Foco, o que eu tô achando com relação a essa série de lives. Ela nasceu do intuito de a gente trazer temas pertinentes à área e facilitá-los para você que está do lado daí. Eu sinto ainda que o conhecimento ele está dentro de uma bolha e muitas vezes essa bolha não é furada. E isso pode acabar impactando no nosso conhecimento enquanto profissionais de saúde e segurança no trabalho. É algo que eu acho muito importante, é o conhecimento. A partir desse conhecimento, das nossas experiências, nós vamos agregando ao nosso profissionalismo. Então é essencial que a gente busque conhecimento. Ter trazido todos esses convidados e ainda os que eu irei trazer aqui ao longo dessa semana e na semana que vem, está sendo um prazer gigantesco. Eu não consigo explicar para vocês em forma de palavras como que foi essa evolução do Segurança em Foco. Quando eu idealizei esse projeto, eu não tinha nem a noção da dimensão que ele ia tomar. E das pessoas que eu ia conseguir trazer aqui. E são profissionais incríveis. Através de suas expertises, eles conseguem fazer um trabalho excelente em SST. Então, todo mundo que esteve aqui ao longo desses
desses episódios da primeira temporada agregaram muito conhecimento. Todos eles estão aqui no meu perfil e nós também estamos trabalhando para que eles vão para o YouTube e também vou compartilhar em outras redes sociais, para que você também possa, né, ter uma fonte ali e constar sempre que for preciso. Às vezes o Instagram ele não é a melhor plataforma para isso. Então, ai, tô bem feliz hoje de conversar com a Stephanie. Já vou ver se ela tá chegando por aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Só um momentinho, gente. Tô conversando com ela aqui pra ela entrar. Estamos ajustando aqui para ela participar. Enquanto isso, vocês já sabem, né? O que vocês fazem do lado daí. Ó, ela entrou. Oi, Esther. Vamos lá. Te aceitei. Vamos ver se vai dar certo. Aí, agora lhe Agora sim. vejo. Tudo Oi, bem? tudo bem? Obrigada. E você? Ah, eu tô bem também do lado daqui. Por aqui é um frio. Tá bem frio nesses últimos dias, mas normal da região, né? Não adianta. Sim. É, aqui, um tempo ameno, tá gostoso, então tá bom pra bater um papo. Que bom. Da onde você fala, Esther? De Curitiba. Ah, então somos do sul. Isso. Ah, que maravilha. Esté, quero iniciar te agradecendo por ter topado ter esse bate-papo para a gente conversar sobre algo que é tão importante, que é o cuidado com a vida, principalmente através desse olhar que vem para a segurança no trabalho, que vem para a parte de psicologia, onde se conecta muito essas duas áreas. E esse é um dos objetivos que nasceu o Segurança em Foco, é levar conhecimento adiante e levar temas como esse, que muitas vezes não são de fácil acesso para as pessoas. Às vezes ficam muito em bolhas. Então, ter a sua presença aqui é muito importante para contribuir através da tua trajetória, do teu olhar e das suas formações. Então, muito obrigada. Ah, que legal. Vamos ver se eu consigo contribuir com alguma coisa. Eu agradeço bastante pelo convite também. Tô me sentindo um pouco envergonhada, porque eu não sou muito de fazer live, essas coisas gravadas. Enfim, mas tomara que eu consiga aí contribuir com algum pensamento, reflexão, enfim, com o que talvez possa agregar aí para a galera que vai atrás desse conteúdo, né? Entendo o que você fala quando comenta que isso fica muito nas bolhas, que não é muito difundido. Então, acho que esse trabalho que você faz é super legal e por isso que eu topei, inclusive, fazer, assim. E que bom que tem alguém difundindo um pouco mais, falando, trocando. Acho que a área da segurança tem uma coisa super massa que é quanto mais gente trocando, falando, mais interessante ela fica. E não tem essa coisa, uma concorrência, uma coisa de bolha fechada, não tem isso assim, né? Quanto mais troca tiver, na verdade, quanto mais colaboração tiver, mais legal fica. Exato. Estão comentando que querem o Caetano na live. Hoje não vai dar. Caetano é meu filho, por isso que o pessoal tá falando isso. Ai, meu Deus. Ele é a coisa mais fofa do mundo. Eu fico vendo você postar no Instagram, aí eu achei coisinha tão fofa quando ele recebeu a bicicleta, ele ganhou a bicicleta sem rodinha. Aí ele com os pezinhos, assim, eu fiquei tipo, a gente fica babando lá daqui. Sim, Caetano, Ah, popstar. ele é. E ele parece ser, tipo, muito ele, assim, sabe? Muito, muito dado, enfim. Eu Super. gostaria de aproveitar esse gancho do Caetano e pedir para que você conte um pouco da sua história para o pessoal que está na live. Como que começou a tua trajetória profissional, né? E o que você quer compartilhar com a gente um pouquinho sobre você para que o pessoal possa te conhecer. Tá.
vamos lá, então. Pensando em trajetória profissional, né? O que eu sempre falo, assim, em roda de conversa, ou qualquer lugar que eu vou fazer uma apresentação, é que eu comecei sendo graduada em Direito, então fiz Direito primeiro, advoguei durante um tempo, depois saí da faculdade de Direito, já comecei a fazer Psicologia, então sou graduada em Psicologia também, fiz pós em Psicologia Clínica, e depois que eu entrei na Psicologia, acho que foi questão de 2 anos, eu já abandonei toda a área do Direito para ir vivenciar isso, assim. Apesar disso, eu não me arrependo, assim, da faculdade que eu fiz, foi super importante na minha trajetória, mas não era para mim, assim. Eu me encontrei muito na psicologia, eu gosto muito, muito da área, do curso em si, para mim foi incrível. Tive a felicidade de vir fazer aqui em Curitiba, que me abriu muitas portas, então isso foi primordial, assim, para mim. As portas que Curitiba me abriu dentro da faculdade, sabe? Então, tenho essas duas formações, tenho psicologia clínica, e desde a faculdade eu comecei a fazer estágio, fiz uma diversidade de estágios, assim, em vários lugares, desde, sei lá, CRAS, volante, coisas com relação à própria psicologia clínica. E um dos estágios que eu fiz foi dentro da psicologia organizacional, que foi dentro da empresa Comportamento, que é bem conhecida, Comportamento e Psicologia do Trabalho, bem conhecida dentro desse âmbito, assim, e foi lá que eu aprendi muito com relação a psicologia do trabalho e estudo associado à segurança do trabalho, né, as áreas de SSO, HSE, enfim, dentro das indústrias. Então, foi ali que o meu percurso com a psicologia organizacional iniciou, mas eu não deixei de lado outras partes da psicologia. E depois que eu saí da faculdade, eu comecei a fazer clínica associada ao trabalho dentro das organizações. Então, as duas coisas sempre se costuraram, se complementaram, estão dentro do meu percurso até hoje, assim. Eu gosto muito, porque eu penso que não tem como você pensar bem-estar, qualidade de vida, saúde mental, saúde emocional, sem você pensar o trabalho. Então, isso para mim é questão para mim, são coisas que eu penso, não só porque isso está no mundo, mas porque é uma questão para mim também. Eu sou uma pessoa, eu gosto muito de trabalhar, trabalho bastante. Então, às vezes as minhas amigas ou, né, o Fê, meu companheiro, fala, você trabalha demais e etc. Mas é porque eu gosto mesmo, gosto bastante do que eu faço. Então, essas questões, elas também reverberam em mim, assim, né? Também penso sobre tudo isso. E eu acho que esse é um pouquinho. Daí então fiz esse estágio e comecei a trabalhar dentro das indústrias, assim, depois dele, né? E aí trabalhei em algumas indústrias aqui na região de Curitiba, então trabalhei na Aker Solutions, trabalhei na Mondelez, trabalhei na Klabin, que é uma aqui na região sul bem conhecida, e em cada uma dessas, assim, nossa, meu percurso foi se constituindo. Trabalhei junto com a Juliana Bley, a Gabi Comper, pessoas que são assim fenomenais nessa área. Então, assim, eu fui muito agraciada no meu percurso pelas rodas que eu pude passar, sabe? Todas essas pessoas e esses lugares assim me trouxeram assim um conhecimento e uma vivência que eu não sei nem como consigo agradecer assim as pessoas com que eu consegui conviver e passar. E aí hoje eu trabalho dentro de duas organizações, que é a SIG e a Berry, que ficam aqui em Curitiba, mas aí trabalho como psicóloga organizacional com atendimento ambulatorial mesmo. Então é uma vivência diferente também. E aí nesse percurso trabalhei dentro de área de saúde e segurança, trabalhei só dentro da área da saúde, com atendimento ambulatorial. Então fiz essa mescla também. Então tem esse percurso. Não sei se respondo sua pergunta, mas é por aí. Sim, super. Nossa, vários dos nomes que você trouxe aqui, a gente ouve como Sim. referências dentro da segurança no trabalho, sejam pessoas, sejam empresas. Então, eu tenho certeza que isso agregou muito ao teu olhar. A Daisy comentou assim: tive a oportunidade de Ah, trabalhar com a Esté e ela nos ensinou muito. Sucesso, Esté. obrigada, Daisy, querida. Assim, nossa, tem tanta gente. Se eu fosse fazer uma lista aqui agora de pessoas incríveis,
com quem eu trabalhei, assim, meu Deus, eu realmente sou muito grata pelas pessoas com quem eu trabalhei, porque elas fizeram muita diferença para mim. Então, a Deise, a Dai, a Ju, a Gabi, a galera que era da Acre, que é a Paola, a Nathalie, a Alana, Rafael Reis, enfim, pessoas incríveis. Ah, que maravilha. É muito bacana ouvir a história das pessoas, porque a gente vai se conectando ainda mais fundo com elas, né? E aí você trouxe essa questão da clínica com a organizacional. E quando eu saí da faculdade, foi uma das coisas que mais me bateu, assim. Agora eu vou para onde? Eu vou para organizacional ou eu vou para clínica? Porque eu fiz o estágio dentro da organização, foi onde eu comecei a ter contato com a saúde e segurança no trabalho. E aí, mesmo com esse estágio, a gente tinha um atendimento clínico. E eu tenho uma paixão muito grande pelos dois. Então eu saí e pensei, não, vou ir por esse lado da organizacional e a clínica, quem sabe, venha mais pra frente, assim. Mas eu gosto muito de sempre estar me conectando com esse lado clínico para justamente não perder esse olhar individual, porque às vezes a organização é Uhum. tão massacrante assim com a gente, tão técnica, tão metódica, que ela tira isso também da gente. Então eu vivo me conectando com esse lado assim clínico para não perder. E eu imagino o quanto deve ser isso, girar a sua vida ter girado em torno das duas esferas, né? Porque É. poxa, é uma demanda grande dos dois lados, então precisa de É, uma expertise. de fato, assim, mas eu lembro que eu escutei isso da Ju Blay uma vez também, né? Que ela também teve um percurso de atuar clinicamente e atuar dentro das organizações. Eu lembro que ela dizia assim, que a clínica ela afina a nossa escuta, tipo, para as coisas do mundo, assim, para entender um pouco mais os sujeitos, para ela também conecta mais a nossa humanização. Então, isso que você fala, né, de putz, às vezes a indústria ela é muito massacrante, ela tem isso mesmo, de parece que despindo a gente de uma humanidade, e aí a clínica faz esse, como se fosse um botão de refresh, assim, com a gente, sabe? Ah, tá, lembrei. Sim, Ah, tá, por aí. Então, eu realmente não sou o tipo de pessoa que vai dizer que você tem que seguir por uma coisa ou outra, assim, fincar o pé só numa coisa, a não ser que você queira. Porque as duas coisas eu acho que elas se complementam muito bem, sabe? A clínica é muito bem-vinda na vida do psicólogo, assim, para quem se identifica, gosta disso, etc. Para talvez sempre ter essa escuta fina, assim, com as pessoas. exato. E deixa eu ler aqui o que a Ana mandou. Psicologia dentro da empresa traz a parcela humana necessária para tirar o colaborador de dentro dos escombros pesados do ambiente tão competitivo do trabalho. Olha, falou melhor Infelizmente, a que eu. gente Foi mais bonito que eu. contextualizou. Isso. É, às vezes, realmente, as organizações são pesadas em qualquer ambiente, industrial, tecnológico, enfim. E isso acaba, muitas vezes, sendo deixado de lado. O título da nossa live acaba sendo deixado de lado, que é o cuidado com a vida. E eu gostaria de ouvir de você como que esse cuidado com a vida se traduz dentro do ambiente organizacional. Ah, bom, eu achei que você usou uma palavra bem interessante, que é se traduz, assim. É uma palavra boa porque acho que o cuidado com a vida vai se traduzir, então, de diferentes formas, dependendo da organização, de como é a cultura dela, de como ela é estruturada, do que ela se propõe a fazer. Então, eu acho que não tem uma resposta, assim, que é uma resposta unívoca, sabe? É um mapa, assim, um manual certinho, etc. Por mais que a gente faça manuais sobre isso dentro das organizações, mas eu gosto de pensar que isso se traduz todas as vezes que, diante de uma atividade, de uma discussão, de uma reunião, de um debate, sei lá, de um diálogo que é feito, todas as vezes em que o que é considerado nessa situação é tanto o que a organização faz, o resultado que ela quer ter, quanto as pessoas que irão estar nesse lugar colaborando para isso acontecer. Então, todas as vezes que um ser humano é constante na reunião, dentro de um processo decisório mesmo da organização, eu acho que aí o cuidado com a vida está sendo traduzido, de alguma maneira, da maneira como for, assim.
eu digo isso porque eu penso que cada organização vai ter que encontrar o seu jeito de fazer essa tradução, né? Vai ter que encontrar qual é a melhor prática para ela, qual é a melhor teoria para ela, qual é a melhor forma dela conduzir esse cuidado com a vida, onde que ele vai talvez ser divulgado, propagado, ser visto, ser dialogado. Então, eu acho que vai do estilo, do tipo de cada organização, descobrir também como é que ela vai fazer isso. Então, essa tradução, eu acho que depende de cada organização, mas ela está nessa consideração do humano, da dignidade humana, do como as pessoas vão fazer as coisas. Então, para mim, vai um pouco nesse sentido, sabe? Pelo menos da experiência que eu tive, que na verdade não é muita, assim, comparado com tantas pessoas incríveis. O que eu percebi foi que melhor se deu a organização que conseguiu encontrar a sua forma de fazer isso, assim, que conseguiu de alguma maneira se colocar, pensar junta, que jeito que a gente tem de fazer esse cuidado com a vida que funciona pra gente, que de fato é possível, que de fato não vai sobrecarregar as estruturas que a gente tem. Então, e como que a gente faz para que isso entre assim na nossa vivência, no nosso discurso, no dia a dia, de uma forma que seja um pouco mais orgânica, que não seja também mais um sofrimento, que não seja mais um peso. Então, acho que é um pouco por aí, sabe? Quando a própria organização se torna responsável de colocar isso no dia a dia de uma forma orgânica, cada uma a seu modo, assim. Incrível. A gente vem trabalhando vários temas ao longo das lives que está tendo aqui e é muito gratificante poder ver que a maioria das pessoas, se não a maioria, na verdade, que vieram aqui, se conectam com essa questão da humanização dentro do ambiente de trabalho. E quando a gente fala, muitas vezes, nessa questão de humanização, vem-se muito pensar em abraçar árvores. Então, então a pessoa vai chegar e vai dizer, oi, fulano, bom dia. E sabe, aquela coisa assim, muito brandosa e muito extremamente acolhedora, onde a gente vai passar a mão, talvez, na pessoa, vai acontecer o erro, a gente vai passar pano. Ainda se existe essa visão com relação à humanização dentro da segurança no trabalho. E que bacana poder ouvir isso, de que a gente precisa olhar para quem está ali dentro, sabe? Por quê? Porque talvez, quando chega isso para as empresas, chega nessa questão de que, olha, então tu vai ter que fazer dessa maneira aqui, humanização é isso aqui, se você não tiver isso aqui, tua empresa não é humanizada, sabe? E aí você faz com que a humanização não seja humanizada, faz sentido? Exatamente, exatamente. Aí E você é muito... entra num certo automatismo, né? Num certo modelo de como tem que ser feito, né? É diferente você ter um modelo e ter um exemplo, né? Porque o exemplo é um de vários, assim, e o modelo é aquele que você tem que seguir, e se não for daquele jeito, não é bom e não funciona. E às vezes, por tentar se encaixar muito nos modelos, assim, as organizações sofrem demais. Então, talvez por isso toda essa propagação de poder fazer junto, fazer colaborativamente, poder pensar junto, poder, de alguma maneira, encontrar o que funciona para aquela organização com a galera em conjunto pensando sobre isso, porque por vezes os modelos eles são extremamente massacrantes, assim. Então, estou dizendo inquisitivos, também, né? né, Faça. que está completamente errado pegar um modelo de algum lugar e tentar aplicar, também não tanto, né? Não é para a gente ser aqui radical. Mas, de fato, assim, essa humanização surge quando os pensamentos, ideias, trocas são considerados de alguma maneira, né? E aí, isso, na verdade, é poder se humanizar, é poder pensar as várias diferenças que existem entre as pessoas, do que elas gostam, do que elas pensam, de como fazem. E a própria organização pode se humanizar nesse sentido, poder pensar que as organizações não são todas iguais, assim, que não têm os mesmos públicos, que não têm nem os mesmos consumidores, que não têm que realmente poder marcar a diferença, né, entre um e outro e poder pensar dentro dessas diferenças, assim. Seja até dentro do organismo organizacional, seja pensando na organização como um todo, né? Pensando nas organizações como um todo, né? Exato. Quando a gente conecta isso dentro da segurança no trabalho,
Eu ainda vejo que a gente está a passos lentos, mas que agora a gente já tem esse olhar para isso, Uhum. porque é uma área extremamente técnica e cartesiana. Então, funciona dessa maneira, você vai ter o treinamento, você vai ter a norma, é assim, é documentação, as ferramentas se fazem dessa maneira. Então, vamos de A para B, é isso daqui para ali. E a gente vem cada vez mais tendo esse olhar holístico, desse olhar holístico, né, o todo, e pensando, opa, talvez não seja essa a única possibilidade, talvez não seja essa a única maneira de fazer, como que a gente pode fazer? E quando vem para esse como, às vezes as organizações vão e pegam pessoas de fora, empresas de fora. Então, vamos fazer bench com outra lá, empresa que já está fazendo dessa maneira. Vamos fazer não sei o quê. E esquece de olhar para o interno. E às vezes, a maioria das vezes, acho que muito, assim, uma porcentagem muito grande, a resposta está ali dentro das pessoas que estão nessa empresa. Como que a gente pode conectar essa questão de cuidado com a vida com a segurança no trabalho? Para não ficar nesse cartesianismo, assim, sabe? Para a gente não ficar nessa. Sim. Bom, o que eu tenho refletido sobre isso, assim, né? Olhando também um pouco para a área da segurança, pensando que eu já fui a área de segurança, assim. Eu já estive lá dentro e também já fiquei fora, assim, né? Já tive o olhar de fora e já tive o olhar de dentro. Por um lado, assim, eu vejo que tem uma coisa que estimula a área da segurança quando ela se conecta com essa coisa mais humanizada, mais do cuidado com a vida, mais da ética do cuidado. Porque ela deixa de ser justamente essa coisa só cartesiana. Mas por outro, eu vejo que também colocar como uma certa responsabilidade da área da segurança educar, fazer um letramento, colocar isso só dentro da área da segurança como uma responsabilidade dela, ou uma obrigação dela, também pode se tornar muito massacrante para os próprios técnicos de segurança, para os gestores de segurança. Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, sabe? Uma coisa, talvez Uhum. a gente está aprendendo a fazer uma coisa mais mesclada, porque não se pode ignorar que a área de segurança, de fato, é uma área técnica de algo que é importante ser colocado dentro das organizações. Então a gente precisa desse técnico em si, desse técnico, tanto pessoa quanto termo, assim, a gente precisa dessa parte técnica, ela é Sim, importante. E isso não pode ser descartado em prol das práticas que a gente chama de práticas mais humanizadoras, das práticas de cuidado com a vida, das práticas que são práticas talvez mais subjetivas, mais, não sei assim como a gente pode colocar, mas vai nesse sentido, né, daquilo que não tem a ver só com o técnico do trabalho. Então, essas coisas, elas precisam, de alguma maneira, eu acho que elas estão tomando uma forma ainda, né, estão naquela parte de se formar, para que elas caminhem um pouco em conjunto, né? Não tanto uma, nem tanto a outra. Então, pelo que eu percebo, assim, nas organizações, elas ainda estão tentando encontrar essa forma de caminhar junto, sabe? De fazer um pouco das duas coisas. E aí, eu penso que também, né, o cuidado se conecta com a área da segurança, como a área da segurança sendo uma das várias conexões possíveis que se tem para pensar o tema dentro das organizações. Então, ela pode ser uma via de entrada desse tema, sabe? Mas ela não precisa ser a única. E, de fato, eu penso que ela não deve ser a única. Isso tem que ser um tema que gira em torno da organização como um todo, que tem que fazer parte das várias áreas que nós temos, para que isso não fique como uma coisa da segurança, assim. Se perde muito quando isso acontece, né? E se coloca muita responsabilidade, muito peso na área de segurança para essas coisas, assim. E aí, quando a gente pensa num interesse com relação à vida, num cuidado com a vida, esse interesse ele tem que percorrer a todos dentro da organização, de certa maneira, né? Então, me entristece muito, assim, quando eu vejo, especialmente áreas como recursos humanos, ou gente de gestão, ou que a gente chama que são as áreas que, em tese, precisariam se interessar muito por esse tema, não se colocando dentro desse tema, né? Esse tema ficando jogado muito, por vezes, dentro da área da saúde, dentro da área da segurança. Então, penso que o tema ele
se conecta com a área da segurança, mas não só. Se conecta com a área da segurança como uma porta de entrada. Porque, por vezes, é a própria área da segurança que vai começar a pensar sobre isso, vai buscar entender um pouco mais disso, vai buscar novas práticas, vai pensar junto com o mercado. Porque, bom, tem interesse nisso de fato, que tem a ver com cuidar das pessoas, mas também tem interesse nisso por questões muito de ordem prática, assim, né? Bom, a gente não quer que acidentes aconteçam, a gente não quer que as pessoas se machuquem. Às vezes, por ordem prática, prática mesmo, eu não quero que o meu número caia. Enfim, mas Uhum. são as vias pelas quais esse tema entra na organização. E depois a questão é como fazer esse tema sair das próprias mãos da segurança ou sair da área da saúde, etc., e percorrer o organismo organizacional como um todo, assim. A Letícia Aracá, que teve na live, na, ela veio como convidada e a gente falou sobre cultura e, entre aspas, de segurança. Uhum. Até por a gente conversando fora da live, dentro da live, a gente falou como a gente se separa cultura, a parte da segurança com a cultura organizacional. E é basicamente a mesma coisa, mas a gente vai estar É. olhando para esse viés da segurança. E quando às Uhum. vezes a gente faz essa quebra e se torna uma cultura organizacional e a cultura de segurança, deixa de ter essa conexão. Eu senti muito isso no estágio que eu tive. Então eu trabalhava no que eles chamavam de gente de gestão, que é o RH, e existia uma conexão por conta da cadeira que eu estava com o pessoal da segurança no trabalho. Uhum. E eu via, e olha que louco, eu via muito mais a área da segurança no trabalho se conectando com as pessoas do que o próprio RH. Sim. E isso por um movimento da organização onde as parceiras de negócios estavam focadas nos negócios e demandas, né, vindo disso, muita cobrança com relação a essa parte técnica, e não existia mais espaço na agenda para olhar para o humano. E quando vinha a área da segurança, também com todas as suas demandas, essas demandas cobravam que eles tivessem esse contato com os humanos. E muitas vezes eles não estavam preparados para isso também. Então havia um despreparo do lado de cá, uma falta de conexão do lado de lá, e as duas áreas, e estou falando especificadamente específico delas, né? Mas que são áreas de apoio, e acabava que se desencontrava essa língua. Então, por exemplo, alguns problemas que tinha no RH poderiam ser resolvidos se tivesse contato com a segurança. Alguns problemas que tinha com a Sim. segurança poderiam ser resolvidos. Essa sinergia, esse contato gera mais também esse cuidado com a vida, vai ter esse olhar para a humanização. E é importante a gente falar que essas áreas não são separadas. E isso que a Letícia falou dentro da live, de que é uma cultura organizacional e que se a gente fala que a área da segurança precisa se tornar mais humana, a gente está tirando também o peso do RH também ser humano. E aí fica, não, então agora a área que vai cuidar das pessoas vai ser a SST. Mas, poxa, a gente precisa desse apoio do RH, então como é que a gente conecta isso? A Bruna até comentou assim, RH, recursos, poucos Poucos humanos. humanos. É, é basicamente isso. E a gente, infelizmente, está vendo essa desconexão. E as consequências podem ser muito graves. A gente, infelizmente, já vivencia isso. E o peso ele não pode ser único, é da organização como um todo. Como que Uhum. a gente pode, como que a gente pode facilitar isso, essa visão para dentro da organização? Você tem essa resposta? Porque essa pergunta me surgiu agora. Como que a gente pode facilitar esse olhar para que tanto o RH quanto a segurança vejam o poder dessa conexão? Sim. É, acho que tem uma coisa, eu tive, sei lá, o prazer e o privilégio de trabalhar durante um tempo com um grupo de pessoas e um grupo de trabalho que estava visando bastante diminuir o que a gente chama de silos dentro das organizações, né? Que são esses muros que a gente vai criando entre uma área e outra e que a gente vai imaginando que as coisas não estão conectadas, né? Que a gente imagina que, sei lá, se eu estou na área X e eu faço muito bem meu trabalho, minha área está ótima, isso vai suprir a organização como um todo e não vai assim.
a organização de fato é um organismo vivo, é algo é, que as áreas se conectam uma com relação à outra. Então, é basicamente sempre pensar que se em algum lugar alguma coisa não está indo bem, isso vai respingar nos demais. Então, quando se começa a pensar nas áreas não só como esse lugar em que eu tenho que fazer o meu e acabou, sem que eu entenda como a outra área pensa ou outra área funciona, eu acho que as coisas começam a caminhar por essa via, sabe? Estou dizendo que todo mundo tem que se inteirar de tudo, que todas as áreas têm que saber do que está acontecendo tudo em todo lugar. Isso é uma coisa meio que do impossível, assim, é até utópico, né? Porque de fato o que as pessoas estão lá para fazer é para fazer o seu trabalho, entregar um certo resultado e etc. Mas a partir do momento em que eu tenho um olhar um pouco mais cuidadoso, um pouco mais, vou usar uma palavra, talvez um pouco mais empático com relação ao que acontece nas outras áreas, a como os fluxos acontecem nas outras áreas, o que pode dificultar ou facilitar o trabalho das outras áreas a acontecer junto com o da minha área. Tudo isso, de certa forma, muda bastante. A gente começa a sacar um pouco o que está acontecendo na vida do outro, basicamente, a lembrar que alguma coisa pode estar se passando naquela área e como que o meu trabalho, inclusive, pode facilitar o que se passa na outra área. Então, na Clabinha a gente fazia um exercício interessante disso, né? Um beijo para a Lili, se um dia ela ver essa live, porque ela e a Dai, inclusive, foram pessoas que me ensinaram muito isso. Tá? Vamos escutar um pouco a área tal, para a gente ver o que pode funcionar naquela área, como que eles podem pensar tal coisa, ou o que a gente não está vendo daquela área que talvez seria importante a gente enxergar. Vamos perguntar para uma ou duas pessoas daquela área como aquilo funciona, ou por que aquilo está emperrando, ou por que aquilo não está indo. Então, esse rebaixamento dos silos das áreas é muito importante. E, gente, isso se faz da maneira, acho que mais antiga possível, que é indo perguntar. Indo tipo, realmente dialogar, assim, que eu acho que é o que as pessoas mais é, ficam assim, tipo, ai, não quero nos últimos tempos, sabe? Porque, de fato, dá trabalho ir lá conversar, querer saber, pesquisar, tentar entender. Sim, verdade, dá bastante trabalho, mas ao mesmo tempo faz com que você se situe com relação a coisas que acontecem nas outras áreas que são super importantes. Então, poder, eu acho que fazer esse jogo, essa troca, diminuir um pouco os muros, acho que é super importante, sabe? Eu acho que tem também uma ideia de que, sei lá, isso vai ser mais uma reunião, isso poderia ser um e-mail. Eu acho que a gente tem critérios bem ruins, assim, para definir o que pode ser uma reunião e o que deve ser um e-mail, no geral, dentro das organizações. Normalmente as coisas estão trocadas. O que poderia ser uma reunião, assim, o que poderia ser um e-mail se torna uma reunião e vice-versa. Porque as conversas que importam, normalmente elas não acontecem, né? Isso é uma coisa que eu ouvi muito da Ju, assim, e concordo com ela. Conversas que são importantes, que deveriam realmente tomar nosso tempo, que deveriam ser uma reunião, normalmente elas não são. Porque elas são conversas difíceis, né? Quem se interessa por esse tema tem um livro da Elisama Santos que se chama Conversas Corajosas. E de fato, eu acho que isso falta muito nas organizações, assim. Realmente ter um tempo ali em que você vai ter conversas que são conversas difíceis de análise, de pensar junto, de trocar, para que o resto realmente possa se tornar um e-mail. Assim. Então, acho que é por aí. Acho que é diminuindo um pouco os silos, tentando entender as outras áreas. E, claro, não fazendo disso todo o trabalho. Então, me parece que essa é a dificuldade, assim, sabe? Como dar a devida medida das coisas, assim. Então, como realmente fazer essa diferenciação, tanto do que é um e-mail, o que é uma reunião, o que realmente vale a pena ser trocado ou conversado, quanto como que eu posso colaborar, pensar no meu trabalho como algo que ajuda o trabalho do outro a fluir também. Não que dificulta, sabe? Não que joga uma bomba para o outro. É realmente tornar o espaço mais colaborativo. Então, acho que seria por aí. Muito bom mesmo. Eu, eu vi acontecer aos poucos, e isso eu vi em dois ambientes diferentes. Algo que chegou e aí conecta com aquela questão, fórmula pronta de chegar, né, as coisas e como que deve ser feito. E isso veio para dentro e quando eu entrei já estava acontecendo.
E eu vi algo que era para tornar o ambiente melhor, algo que era para tornar o ambiente mais humanizado, algo que era para ter um cuidado com a vida, que era para reduzir acidentes, que era para, sabe, ter um lucro maior e quebrando as pessoas pouco a pouco. Uhum. E, e isso tava massacrando as pessoas, sabe? Então, assim, veio com o objetivo de cuidado e se tornou o contrário, se tornou uma meta incessante, cansativa, que estava literalmente acabando com as pessoas, assim. E é muito triste e é importante a gente compartilhar com quem está aqui ouvindo sobre esse tema, de que quando a gente fala cuidado com a vida, não necessariamente é um programa que precisa ser implementado na sua empresa, não necessariamente é alguém de fora que tem que chegar, mas são as pequenas coisas. As pessoas não sabem o poder que tem uma pergunta. Não sabem. E aí entra muito nisso que você falou, de tipo, poxa, vai e conversa, não querem mais. Não querem mais se conectar. A agenda está lotada de Sim. outras coisas, Mas é que eu acho que sabe? aí entra uma outra questão também, que a gente precisa dar atenção para isso, assim. Lembro que quando, agora eu não tô mais, né, na área de segurança, mas quando eu tava, lembro que eu vi um programa, alguma coisa que falava sobre declutter, né, que é você fazer uma certa limpeza na quantidade de ferramenta, programa, ideia que vai rolando com relação a tudo isso. E aquilo para mim assim me abriu os olhos e foi um sinal assim que eu falei, nossa, sim, eu penso sobre isso, porque acho que as organizações estão tão abarrotadas de programa, de sistema, de ferramenta, de que elas já nem sabem mais direito o que efetivamente está funcionando ou não está, assim, sabe? Ou o que realmente vale a pena continuar fazendo ou não. E aí, por vezes, eu penso que nessa ideia de uma certa melhoria contínua, ela não topa se desfazer de algumas coisas. Tipo, Uhum. ela às vezes ela não topa pensar assim, cara, isso a gente tá bom, deu aqui, deu até aqui tá bom disso aqui que a gente fez. Vamos fazer uma outra coisa, vamos tentar reinventar, vamos buscar uma outra forma de fazer tal e tal situação que seja mais simples, que seja menor, que ocupe menos tempo, menos espaço na nossa agenda, mas que seja tão efetivo quanto. Então, conseguir achar essa balança assim de uma coisa que seja efetiva, produtiva, no pouco tempo que você faz, assim, que seja efetivo mesmo, acho que é um grande desafio, porque nessa ideia que foi se criando de colocar na agenda, colocar na rotina, isso foi realmente massacrando as pessoas, porque não ficou espaço vazio possível. É tipo, são agendas assim que é uma coisa encavalada em cima da outra, Intermináveis. três, quatro coisas no mesmo horário, e as pessoas tentando dar conta, inclusive, de estar no mesmo horário em dois, três lugares ao mesmo tempo, assim. Então, Sim, fico pensando assim que a organização mais visa buscar mais ferramenta, mais não sei o quê. E talvez chegou um momento em que é preciso pensar num certo declutter mesmo, uma certa limpeza disso, sabe? Olhar com cuidado para o que de fato a gente quer manter, o que realmente importa que a gente mantenha aqui e por que não repensar algumas coisas? Eu vejo um preciosismo assim dos programas, uma coisa que fica colada na pessoa que trouxe, na pessoa que montou. Não podemos mexer nisso, porque foi fulano quem trouxe essa ideia. Bom, e se a ideia não funciona mais? E se a gente tentasse sim, uma outra coisa, será que o fulano ia ficar tão ofendido assim? É um pouco por aí, sabe? De poder buscar poder repensar as coisas, poder se desfazer de outras também, assim, e para se desfazer de algumas para poder criar algo novo, né? Isso, pelo menos aqui na clínica, a gente pensa nesse circular um pouco as coisas, fazer, não ficar com aquilo preso, sabe? Tudo que fica ali preso muito tempo vai apodrecendo. Então precisa repaginar, precisa trazer uma coisa que seja nova, interessante, talvez mais simples. Enfim, eu acho que cai um pouco nesse lugar, às vezes, os programas. E a gente pode pensar isso tanto nos programas de segurança quanto nas demais coisas que a organização coloca, né?
para se propor a fazer. Então, acho que as pessoas, no geral, elas estão cansadas muito disso também. Tipo, mais uma coisa. Porque, de fato, é sempre se sobrepondo. Nunca é, isso aqui agora não tem mais. Vamos pensar uma coisa nova, que vai ser menor, mais simples, vai ocupar menos tempo. Na verdade, é sempre uma coisa a mais que vai se Não se sobrepondo. Então, as abre pessoas. mão, né? Isso, é não abrir mão. Muito bem colocado, assim. E isso vai esgotando. Vai dando essa sensação de que as pessoas têm uma sensação, no geral, de que elas nunca são suficientes para fazer o que a organização pede, assim. E isso é muito frustrante. Chega uma hora que desgasta, que as pessoas não suportam mais, e aí vai entrando nesse lugar, assim, de um desgosto, de um ressentimento tão grande com o que tem que ser feito, ou com as reuniões que entra, que você já não tem mais vontade de se conectar com o outro, que você já não tem mais vontade de fazer o que é proposto, você já não tá mais com aquele sangue no olho para ver a coisa funcionar, sabe? Então, tudo isso vai entrando nesse certo ciclo, assim, que quando você vê acontecer, na verdade se torna bastante triste, sabe? Tipo, porque você quer que as coisas funcionem, mas o sistema está tão sobrecarregado que isso, de fato, sobrecarrega todo mundo, todas as pessoas. E aí é uma sensação de estar carregando as coisas sempre nas costas, assim. Eu, eu nesse estágio que eu tinha, eu, por estagiária, né? Assim, tem o que para fazer, vamos fazer. E aí eu tinha muitas frentes. Então, tinha o que era proposto na minha cadeira, mas dentro dela fazia em outras coisas. E uma delas era cuidar dos grupos de diversidade e de um programa de bem-estar. Então, além de tudo que eu tinha de participar de pilares, essas coisas assim, tinha mais essa essa parte. E aí eu comecei a me ver louca porque eu não conseguia dar conta dos grupos de diversidade, do programa de bem-estar. E aí eu fico, gente, eu não tô bem e eu tenho que cuidar dessa frente de programa de bem-estar aqui na unidade. E aí eu olhava para o programa de bem-estar falando disso, né, dessa somatória de coisas. Então, temos brinde, eles têm tanto X de benefícios. Então, ele pode fazer isso, pode fazer aquilo, tem saúde física, saúde emocional, tem saúde financeira, tem nananana. Mas, gente, eles não estão usando, por que, que eles não estão usando? Aí, aí tá, né, cheguei lá chegava nos colaboradores para tentar entender algumas reuniões que a gente tinha. Falava, ô fulano, você sabia que a gente tem isso aqui? As pessoas não sabiam. E estavam quebrando a cabeça de pôr mais coisas, sendo que elas não sabiam do básico, Esther. Uhum, Sabe? sim. Então, onde que tá o sentido nisso? Aonde que a gente se perdeu? A, a Bruna colocou lá em cima, e eu não pude ler antes, não quis então. Ela falou assim: Esther, adorei ouvir que o técnico precisa existir junto com a humanização. Uma coisa não anula a outra. Pelo contrário, servirá para dar sentido. E isso é potência, porque o que a gente está ouvindo de que agora não pode mais ser técnico, misericórdia. Aí o Sedenir, ele falou, envolver as pessoas, não quem possui cargo gerencial apenas. Não, não quem possui cargo gerencial, mas quem está na linha de frente. Aí o Sedenir também falou, as pessoas têm medo de que se acontecer algo foi porque parou com algum programa. Aí tá um Sim, ponto. sim, isso É, um, existe muito. é Sempre com uma uma ideia pressão. muito de causa-consequência, assim, de linha reta. Uma ideia de linha reta. E, na verdade, se você vai fazer uma análise mais aprofundada, você vai encontrar uma multiplicidade de fatores muito maior, né? Mas justamente acho que o ponto que ele traz aí para a gente pensar na frase é o medo ali, né? As pessoas têm medo se acontecer algo assim. Tipo, então, na verdade, recai sempre muito nisso, né? Um receio, um medo de, e se a gente tirar isso, e se não tiver tal coisa, vai acontecer tal coisa, e aí vai ser culpa de quem? Geralmente vai indo assim essa linha. Então, Aham. quando a gente para, quando a gente descola um pouco, né, os programas, as coisas que a gente faz na organização das pessoas ou, sei lá, das causas, assim, de uma forma tão direta, eu acho que isso alivia muito esse medo, essa possível culpa depois que recai em alguém, sabe?
Sim. Me remeteu a quando ele falou essa questão do medo. A gente tá tendo um movimento dentro da segurança muito relacionado às novas visões. Uhum. Então, é algo que tá chegando, e tá chegando assim, pá, tome isso aqui, vamos fazer, temos que fazer. Quem não fazer tá ficando para trás. E, e as pessoas estão olhando assim, gente, eu não tem como fazer isso na minha empresa, mas eu também não posso ficar de fora. A minha empresa daí não vai ser reconhecida, a organização não vai ser reconhecida porque a gente ainda está fazendo desse jeito antigo, esse jeito tradicional, e o tradicional é ruim. Não pode. Meu Deus. É isso que, tipo, aí que aconteceu. Tenho contato com uma pessoa que é dessas novas visões e eu questionei isso, sabe? Por quê? E questionei, você acha que é possível todas as organizações terem essa nova visão implementada na segurança no trabalho, independente da organização, isso pode ser feito? A pessoa falou que sim, e que inclusive várias outras pessoas também tinham dito que sim. E eu falei que não, sabe? Porque a gente atende várias empresas aqui da nossa região. Tem empresas que não dão conta do que precisa ser feito. Se a gente for falar, olha, pega tudo que tu fez até agora, exclui isso, e agora você vai olhar para isso, não, não é humano, não é possível. Então, essa exigência de largo técnico, vai agora para isso, mude esse seu olhar, quebra com as pessoas. E acho que Uhum. também não é esse o propósito da nova visão, sabe? É, E entra naquilo que a Bruna falou do técnico e do humano, assim. me vem à cabeça que isso é um. Tem duas coisas que me passaram a cabeça sobre isso, né? Uma ideia de salva todos, bala de prata, né? Que a gente fala que não existe, né? Nesse sentido. De que uma coisa que serve para todo mundo e que vai dar boa a qualquer tempo que você implemente ou coloque. Pode ser que de fato as novas visões funcionem em todas as organizações, mas a depender do contexto daquela organização também, né? Em que momento, quando, com quem, tem várias coisas para se pensar aí antes de se implementar algo. Então, não sei, assim, eu tendo a pensar que as coisas que são implementadas ou levadas para as organizações não é melhor quando não pensadas com essa ideia de um salva-tudo, de uma bala de prata, de que isso aqui vai resolver tudo, vai A dar gente super certo e a tem partir essa daqui vai síndrome. Todo total, mundo tem essa de uma coisa que vai síndrome resolver. de. Isso seja no ambiente profissional ou Uhum. seja no ambiente no profissional ou no pessoal. Essa coisa de. Não sei se veio muito da cultura Disney, aonde tem a princesa e o príncipe que salva tudo, ou dessa necessidade que a gente tem desse Superman, dessas, sabe, de não, vai chegar aqui, estamos protegidos, tudo será resolvido. E não é, eu vejo que tem tanta coisa para se acontecer e ser vista antes de que isso possa ser possível de chegar em todos os lugares. É, E entra novamente no início da nossa live de que não tem fórmula pronta. O que pode ser feito, independente da organização, meu ver, o que pode ser feito, independente da organização, é escutar as pessoas. E é é. isso que vai conectar a gente com o cuidado com a vida, independente da cultura, do contexto, escutar as pessoas. Eu acho que aí tem um outro fator que eu comentei uma via e a outra que eu estava pensando, vai um pouco no sentido do que a Daisy colocou ali. Que é quando você faz isso, você traz uma coisa e você diz assim, agora essa coisa vai resolver tudo o que a gente tinha de problema ou etc. Por mais boa vontade que essa pessoa, por mais incrível que seja esse programa e etc. Quando você faz isso, você faz meio que um processo de colonização. Você pega uma bandeira, crava lá e fala, agora tudo vai passar a funcionar desse jeito. E, cara, isso é de uma violência com quem já estava lá É, dentro, fazendo várias coisas, dando o seu melhor, sei lá, multiplicando atividades com uma projeção já de 1 ou 2 anos naquilo.
Isso é muito violento para as pessoas que já estavam praticando alguma coisa ou que estavam com uma ideia do que ia acontecer. Então, não que isso não possa ser feito, né? Trazer algo novo e etc. Mas tem que ter todo um cuidado de como isso acontece, ou de como isso é trabalhado com as pessoas, ou de como isso vai ser implementado. E normalmente esse cuidado não acontece, assim. Tipo, e isso é muito triste para quem já está dentro da organização, sabe? Tem que fazer, tem que fazer. Chegou agora, pronto, temos essa meta e a gente precisa alcançar esse patamar até, senão a gente não. É algo frenético, algo que machuca, algo que desconecta daquilo que, que se é e que precisa ser feito. O Sedenir colocou lá, concordo com você, nem todas conseguirão acompanhar essa nova visão. Aí a Daisy, sem falar que dá a sensação de que tudo que foi feito não valeu a Isso. pena. Invalida todo o trabalho e dedicação. Entendo que estamos vivendo um novo momento e multigerações, mas sempre dosando a particularidade de cada organização. E aí entender que não se muda um olhar do dia para a noite e que fazer isso vai machucar as pessoas e de que, cara, olha, vamos olhar aqui pro feijão com arroz que precisa estar bem feito, para esse básico, para essa curadoria. Vamos simplesmente tentar conversar, ter conversas difíceis, sabe? Isso já é o básico. A Bru falou, muito bem colocado, Daisy. Todos os esforços foram e são válidos. Inclusive, nos trouxeram até aqui. E é isso, a gente não pode excluir as coisas, não. É do 880. Por que tudo é 880? Por que é tudo Sim. ou tudo ou nada? É, porque a gente gosta de imaginar que uma coisa vai salvar a gente das questões que a gente tem, assim. A gente gosta de se iludir nesse sentido, sabe? É mais fácil pensar isso do que pensar que, de fato, as coisas tomam tempo, de que elas precisam de um cuidado, de que elas precisam elas precisam ser pensadas, de que as coisas dão trabalho. E que é um Então, processo. que é um processo. Então, essa ideia de que tem que ser tudo muito rápido, tudo para ontem, tudo para já, para chegar aonde, assim? Fico pensando, porque a organização ela é contínua, né? Ela é uma coisa que vai se estender no tempo. Então, eu acho que eu ando muito crítica, assim, com a ideia da melhoria contínua, porque eu acho que ela entrou na carne das pessoas, assim, e isso também tem sido massacrante, sabe? No geral. Então, acho que tem que ter, de tempos em tempos, assim, uma reelaboração, um pensamento, para não cair nesse 880 aí. Uma, uma coisa que. Vamos lá, né? Deixa eu elaborar isso para não falar besteira, mas a melhoria contínua, vou tentar ser branda. A melhoria contínua, ela veio com um propósito bacana de ter esse olhar de precisamos olhar para isso e pensar as possibilidades de novos olhares, criatividade, inovação. Esse deveria ser dessa maneira. Aí agora é assim, melhoria contínua. Não melhorou ainda, por quê? Uhum. Nossa, super. Ó, precisamos. Gente, vocês estão parados no tempo? Vocês acham que não tem Uhum. nada para melhorar? De ontem para O que é isso? hoje. Sabe? E aí imediatismo demais. Daí virou Uhum. a melhoria contínua virou uma ferramenta de tortura dentro das empresas. É, Pronto, não fui branda. É isso aí mesmo. Aquelas. sim. Eu vi pessoas que trabalhavam na melhoria contínua passando mal, Uhum. tendo AVC, porque, assim, ó, de tanta pressão que existia, melhore, faça, dê conta da organização inteira melhorar. Não, Sim. gente, ai, eu fico, às vezes eu fico muito, perdão da palavra, mas às vezes eu fico muito puta com A essas live é questões tua, pode falar as organizacionais. palavras que quiser. Desculpa aí, pessoal que tá ouvindo, mas eu fico muito brava com essas questões organizacionais, porque se o capitalismo olhasse para as pessoas, entrando em um ambiente, um dos assuntos mais profundos assim, mas as pessoas são potência e a gente não leva em consideração as pessoas. Uhum. Plano de Uhum. ação
data para ontem, melhoria contínua. É bem isso aí, Bruno. É Sim, tipo Bruno, é isso. desse jeito. Enfim, eu podia desabafar um pouquinho. Esther, a gente já está chegando no final da live e eu gostaria de saber se você quer deixar algum recado ou algum resumo do que a gente falou aqui pro pessoal que acompanhou a gente. Puxa. É, a gente tinha, eu e você antes da live, né, a gente tinha conversado assim, sobre o que a gente ia falar um pouco, etc. E aí a gente ia ter uma fala sobre o papel do psicólogo nas organizações. Já que eu Sim, sou psicóloga, né, trabalho em organização, talvez queria deixar uma fala sobre isso, que eu penso que as organizações hoje precisam muito, assim, desse olhar de um psicólogo realmente dentro das áreas de saúde, segurança, não só dentro das áreas de RH, mas também dentro das áreas de RH, mas que esses psicólogos entrem lá para atuar em prol daquilo que vai trazer dignidade à vida do ser humano, dignidade ao trabalho do ser humano, sabe? Descolando um pouco a organização desse automatismo que a organização tem. O que eu vejo é que os psicólogos entram nas organizações e eles passam a fazer parte dela, colando nela também, assim. são E na consumidos por verdade, ela. isso, e na verdade o psicólogo ele é esse terceiro, essa pessoa que vem para, na verdade, cutucar em algum lugar, para repensar, para olhar de um outro jeito, para ter uma visão crítica, para discutir das questões com propriedade, para poder repensar algo, buscar um outro caminho. Então eu vejo que ele entra na lógica da organização e, na verdade, o papel dele é justamente quebrar a lógica, sabe? Repensar assim as coisas de uma maneira que não seja violenta, claro, porque daí isso seria, sei lá, um lugar de arrogância, mas de um jeito que faça as pessoas toparem repensar as coisas, sabe? Fazer as coisas de uma outra maneira. Então, eu acho que falta esse psicólogo lá dentro. Não esse que, de repente, já se vê como fazendo muito parte, assim, também ali grudado, né? Mas esse que, de alguma maneira, vai estar ali como alguém que olha um pouco de cima, assim. Então, acho que isso tem bastante diferença, sabe? E faz falta nos ambientes. Faz falta alguém que olhe de cima, assim. Eu tive a sorte e a fortuna de trabalhar com gestores, no geral, que pediam isso de mim. Eu preciso de uma pessoa que consiga olhar de um outro jeito, que consiga me trazer uma outra ideia. Você consegue fazer isso? E, cara, que pedido maravilhoso, assim, porque é muito fácil você entrar no sistema que está acontecendo e esquecer um pouco, sabe? De, de, de talvez olhar aquilo por uma outra perspectiva. Então, que o psicólogo dentro das organizações ele consiga fazer é, como que como é o nome daquele instrumento que você gira e ele vai transformando assim as formas, agora eu esqueci o nome. Mas É, acho que seria um pouco isso, assim, se a gente for pensar talvez um pouco do papel do psicólogo, do quanto as organizações precisam desse outro, assim, também ali apoiando, ajudando, dando um toque, dando uma direção, talvez mostrando um outro caminho a se seguir, sabe? sim. Então, acho que se eu fosse deixar alguma coisa para pensar ou para sugerir, enfim, eu acho que é por essa via. Eu, Falei do assim, cópio. Era isso que eu queria isso! dizer. Eu tava no cópio aqui, eu tava cópio, Isso. O não, como psicólogo ele vai fazendo isso, assim, ele vai trabalhando como essa ferramenta, sabe? E se a gente visse desse jeito? E desse jeito, a gente tem outra imagem, outra possibilidade, outro caminho. Então, acho que trabalhar nesse sentido. isso é tão. É poesia no meio do caos. Porque eu, eu falo muito sobre isso, assim, sabe? E o quanto eu posso levar, eu levo. E fazia essas provocações, inclusive na época que eu fazia faculdade. Porque quando se tocava no assunto de um psicólogo organizacional, era trabalhando dentro do RH,
sendo analista, sendo BP. Não era psicólogo organizacional, entendeu? Você estava usando do teu certificado ali, do teu diploma para entrar na vaga, mas não é isso. O psicólogo organizacional é uma coisa tão diferente disso que as pessoas acham que é, porque, eu sou psicóloga, sou psicóloga organizacional, trabalho no RH. Uhum. Ninguém olha para o psicólogo organizacional com essa visão crítica, com esse olhar estratégico, esse olhar de fora, com essas pontuações. E isso é tão necessário, porque quando eu estava trabalhando nessa outra empresa, às vezes eu me permitia, quando havia tempo, de, tipo, pera, agora eu meio que, sabe, fechava o olho, abria o olho e começava a analisar as coisas em torno. E aí, quando eu pegava alguma coisa que eu levava, era tipo assim, não tinha o acolhimento, sabe? E isso mata. Não tinha, não, isso aqui, acho que você viu coisa demais. Não, isso aqui não se mete, não é do teu nível organizacional, não pode. E que a gente possa amadurecer as organizações para que o psicólogo se torne presente e venha para colaborar com esse cuidado com a vida. Venha colaborar para essas novas formas que se pode ser feita a organização. Então, obrigada por essa provocação, obrigada por ter trazido esse teu ponto de vista. Isso é sensacional e me traz essa poesia no meio do caos e renova um pouco a esperança de, tipo, a gente ainda pode fazer e que a gente possa levar isso, inclusive, para mais profissionais de psicologia, para que a gente ocupe os espaços que são nossos também. Deixa eu ver o que o pessoal comentou aqui antes de eu já dar tchau. A Bruna falou muito show, meninas, adorei te ouvir, Esther. A Deise, essa live foi mara, gerou muita reflexão, parabéns, meninas. A Emily falou, isso é muito necessário. A Alessandra falou, ótimas questões, meninas, parabéns. Esther, muito a contribuir com os PCs de informação também, hein? Muito querida. Que lindo. Muito obrigada, Esther, de verdade. Eu adorei a nossa troca. Se você tava tímida, não pareceu. Fluiu super sim, bem. Um pouco nervosa. Fluiu super bem. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente até aqui, né? Que tirou esse tempo para ter essa escuta. Então, que a gente possa se encontrar nas próximas lives, pessoal. Nessa semana tem mais. E que, Esté, a gente possa se encontrar em mais momentos da vida também para ter mais trocas ricas como essa, porque foi muito bacana. Que legal. Obrigada a você, obrigada por quem assistiu, para quem vai assistir, etc. Para mim também foi muito, muito legal, muito gostoso de fazer esse momento. Que bom. A Bruna, na próxima, quero que o tema seja tema de psicanálise, sabe por quê? Que legal, Porque Bruna, eu ia ficar feliz. a Bruna, ela é engenheira e trabalha na parte da segurança do trabalho. Eu sou psicóloga. Só que a Bruna, ela tem uma veia, assim, dentro da Ela tem, psicologia, conheço. que eu fico, tipo, meu Deus, mulher, vá fazer essa faculdade. E ela ficou, tipo, ai, a Esteva aí, ela é toda lá, psicanálise, não sei o quê. Então a gente vai ter que ter esse bate-papo, nem que seja um café virtual, Esteve, Super. sobre Obrigada, Lacan e Bruna, pelo Freud. reconhecimento nas outras partes, também nas outras esferas da vida. Adoro falar de psicanálise, é difícil. Nem me fale. Mas vamos marcar então de falar sobre isso. Vamos. Um Obrigada. abraço. Beijo. Obrigada a você. Tchau. Beijo, tchau.